Olá, Lurial, ouvintes da Cacique, é uma alegria estar aqui. Nós estamos acompanhando, né, o Falcone, Armando Falcone Filho, que é advogado, terapeuta holístico, maestro, músico, terapeuta e orador e escritor. Ele é autor de 2 livros pela EME e está fazendo um ciclo de palestra. Lurial. O Armando está perguntando aqui o nome do Orlando Lurial. E nós começamos no sábado, né, em Araraquara, depois fomos para Indaiatuba, para São Vicente, depois repetimos de manhã em São Vicente numa outra instituição, à noite em Santos, aí na terça-feira Guarujá. Ontem ele gravou 2 programas para a TV Mundo Maior lá em Guarulhos, à noite estivemos em Piracicaba, e hoje ele encerra esse ciclo falando em Itu, lá no Centro Espírita Maria de Nazaré. Mas ele faz uma palestra hoje para os funcionários da EME, inclusive seus ouvintes são convidados, se quiser, lá na EME ouvir, né, das 3h15 às 4h15. Ele vai falar sobre perdão gera saúde, uma abordagem não apenas espiritualista, religiosa, né, mas também científica, falando da questão da ciência, do emocional, da saúde, né, da importância do perdão. Legal, estou com 2 livros aqui, né, presenteado, do Armando. Um é o Perdão, Gera Saúde, e o outro é Perda de Pessoas Amadas. Os 2 temas, claro, são importantes, porque aflige praticamente a maciça maioria da humanidade, né? Quem é que não tem, né, Arnaldo, esse tipo de problema, né? Perder uma pessoa que gosta, é óbvio, principalmente para aqueles que acreditam, aqueles que estão mais assim na linha materialista, né? Que perdeu de vez, então isso dói bastante. Aprendemos que quem morre vai para o céu ou para o inferno, e que tanto o céu como o inferno só tem porta para entrar, não sai. Imagina só, se a sua bisavó foi uma pessoa do bem, ela está no céu. Se o seu bisavô foi uma peste, ele está no inferno. E por mais que se ame, que se gostem, nunca vão se encontrar. A doutrina espírita mostra para nós que temos realidade física, eu e você, Arnaldo, encarnados, e realidade não física, que é a situação dos nossos avoengos, daqueles que já viajaram antes de nós, de volta para o mundo espiritual. E cada um vai estar no mundo espiritual na frequência que viveu aqui na Terra. Mas todos nós podendo ir e vir quantas vezes sejam necessárias, como um aluno. Tem gente que se alfabetiza no primeiro mês de aula. Tem pessoas que só vão se alfabetizar lá pelo 2º, 3º, 4º ano do ensino fundamental. Cada um de nós damos um ritmo à nossa vida. E a doutrina espírita mostra essa dinâmica. Não perdemos ninguém, não morreu ninguém, está todo mundo vivo. Vivo no corpo, vivo fora do corpo. Aliás, né, você viu, até comentava ontem, nem sabia, viu, Arnaldo, da visita do Armando. Eu falava que os grandes filósofos, todos, você pega desde Krishna, aí você vem por Siddhartha Gautama, passa por Pitágoras, você passa por Platão, por Sócrates, depois... E todos, indistintamente, falam na eternidade da alma e na reencarnação do corpo físico. Muita gente acha que é invenção de Allan Kardec. Exato. Então é falta de cultura. Exatamente, esse é o ponto, né? E coincidentemente, a gente vai estar falando com vocês aqui. Com a sua experiência, o que está faltando? Esclarecimento? Porque as religiões não ensinam, é isso? Porque você vê, vamos pegar, não é crítica a religião nenhuma, é apenas uma observação no sentido de fazerem as pessoas acreditarem naquilo que é mais coerente, que é a reencarnação do corpo, e acreditando que a alma ou o espírito é eterno. Mas falta exatamente isso. O que precisa as pessoas, né, mudar o comportamento, pesquisar mais? Não vou nem dizer mudar de religião, não é o caso. Não, de jeito pesquisar nenhum. Mais. O que está faltando é o seguinte: curiosidade, informação e honestidade. Por quê? Vamos observar que um número muito grande de líderes religiosos
com receio do espiritismo, pela clareza com que explica as coisas, deturpam dizendo que o espiritismo é coisa do diabo, quando o diabo é invenção da teologia. Não existe diabo. Não é isso? Se Deus é perfeito, a doutrina dos anjos decaídos vem por terra. Porque Deus criou anjos que ele sabia que poderiam se revoltar contra ele e se tornarem espíritos do mal, acabou com a perfeição de Deus. Assim como o Espiritismo oferece respostas inteligentes para perguntas inteligentes, o que acontece? Causa medo. Espiritismo não cobra dízimo. Espiritismo não tem pagamento religioso. Você contribui ou não com as obras assistenciais ou de manutenção da instituição de acordo com a sua vontade. Espiritismo não tem carreira de formação de religiosidade. Eu hoje estou no nível tal, amanhã estou no nível qual. A evolução na doutrina espírita é evolução moral. Você entrou e está no espiritismo há 1 ano. Você pode ter evoluído mais do que o Arnaldo, que está há 10. Não se conta por tempo de casa como aposentadoria, se conta com transformação moral. Allan Kardec pergunta: como se reconhece o verdadeiro espírita? Respondem os espíritos amigos: pela transformação moral, pelo esforço que a criatura faz para vencer, para domar as suas tendências inferiores. Por isso, líderes religiosos misturam espiritismo com banda candomblé, quimbanda, magia negra, despacho, encruzilhada e tudo mais. Quando o espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec, sob orientação de espíritos do bem, ele mandava a mesma pergunta para diversas cidades e lugares e observava a resposta que não era da cabeça de A, B ou C, mas a resposta única, a resposta unidade, aquilo que gerava coerência. E foi passo a passo sendo orientado. Escreveu o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênesis, e deixou um trabalho extraordinário com a Revista Espírita. Espiritismo incomoda e causa medo aqueles que querem fazer carreira religiosa. Nossa, sem nenhuma crítica, mas você liga a televisão e vê o camarada falando: o meu Deus é um Deus de cura. O cara é politeísta. Porque se tem o Deus dele, tem o seu Deus e tem o Deus da outra igreja, já não é mais monoteísta. Um só pastor, um só rebanho, diz Jesus. Vários são os caminhos que conduzem a Deus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Por isso o Espiritismo é a volta de Jesus, atualizada as nossas necessidades e atualizadas. Ele mesmo disse o seguinte: eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade. Ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo e vos falará sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque ainda não as podeis suportar. Então, a doutrina espírita vem trazer Jesus, da mesma forma que Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Tem gente que fala que o Espiritismo não é nem cristão, não tem Jesus no Espiritismo. Ou leu e não gostou porque vai perder o seu dízimo, a sua posição, ou leu e não entendeu nada. Da mesma forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1 capítulo 1, não vim destruir a lei, mas ampliar os horizontes para que você possa ver um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de promoção social, e não um Deus com chicote na mão, como o Deus do Velho Testamento de Israel, separando ovelhas de rebanho, ou separando ovelhas de bodes. E falando, você tocou nesse assunto, né? A ideia que se tem também era de um Deus politeísta, uma vez que os hebreus classificavam, né, Jeová como sendo um Deus daquele povo. Sim. Em detrimento das demais tribos, das demais raças, que eram inclusive, né, agredidas, né, pelos hebreus na chamada busca, né, da Terra Prometida. Os gentios, aquela história toda. Nós temos na figura de Paulo de Tarso, que Emmanuel escreveu pela mão de Chico Xavier um livro extraordinário chamado Paulo e Estevão, porque Estevão é a primeira vítima do movimento do Cristo, é o primeiro a ser sacrificado, é o primeiro a ser lapidado. E nesse livro, Paulo e Estevão, ele vai nos mostrar que ele, que era perseguidor dos homens da casa do caminho, os homens do caminho, como eram inicialmente chamados, depois ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, e a partir daí torna-se seguidor do crucificado. E é ele que vai desenvolver esse termo cristão. Aqueles que seguem o Cristo são
cristãos. Ele vai dizer que onde quer que nós estejamos, nuvens de espíritos nos observam. Por isso aqui agora, nesse estúdio, nós estamos cercados por espíritos, não da frequência AM ou FM, mas da frequência moral do locutor e dos entrevistados. Se estivéssemos falando pornografia, fofoca, maledicência, e baixou o nível, não é assim que a gente fala? Baixou que nível? O nível moral. Então, onde quer que nós estejamos, de acordo com o nosso padrão moral, estaremos acompanhados por espíritos destas frequências. Não foi o espiritismo quem inventou os espíritos, não foi o espiritismo quem inventou a mediunidade, não foi o espiritismo quem inventou a comunicação. Vai no Velho e no Novo Testamento, é comunicando espírito o tempo todo. Jesus é chamado o Senhor dos Espíritos, porque ele conversava com os espíritos o tempo todo. E vale lembrar que não é a doutrina espírita que inventou a reencarnação. De jeito nenhum. Uma vez que nós já citamos aqui, né? Krishna lá atrás já falava, os filósofos, né? 3.000 anos antes de Cristo, que é o caso de Krishna, 600 anos antes de Jesus, que é o caso do Buda, o Siddhartha, 400 anos antes de Cristo, que é o caso de Pitágoras, depois 300 anos, que é o caso de Sócrates, e aí vem Platão, Plotino e Aristóteles e a turma toda. Então é um esclarecimento importante, Arnaldo. Tem gente que acha que é o espiritismo de Allan Kardec que inventou a reencarnação, né? Falta de cultura. O nosso convidado, ele tem uma formação no Oriente, né? Ele é terapeuta holístico, acupunturista, né? Fez medicina chinesa, frequentou os templos budistas, né? Então teria um conhecimento muito amplo nisso aí. Mas a importância da publicação desse livro, Perdão Gera Saúde, porque não é só essa abordagem religiosa, não. Ele faz uma abordagem nesse aspecto, né? Dos benefícios do perdão, da gente viver mais fraternalmente e tal. E por onde ele tem passado tem agradado muito, sabe? Ele tem 3 princípios que ele desenvolve nesse livro, que são baseados hoje nas pesquisas psiquiátricas, psicológicas, né? Que seria interessante ele falar para os nossos ouvintes, né? Esses princípios que enfocam o seu livro Perdão Gera Saúde. 50% do nosso livro está baseado em doutrina espírita, 50% em neurociência e programação neurolinguística. Então eu coloquei 3 colunas. Primeira coluna, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Se você comprar um filhote de hamster, de coelhinho, de cachorrinho ou uma cascavel e levar para casa e alimentar, tudo que eu alimento cresce e fortalece. Então cuidado com o que você pensa. Na porta do escritório de Henry Ford tinha uma placa. Se você acha que pode, se você acha que não pode, de qualquer jeito você está certo. Decida-se. Então, é o primeiro princípio. Segundo princípio, minha energia flui na direção da minha atenção. Se você é alcoólatra, você só pensa em bebida. Acorda pensando, pode até nem beber na hora que acorda, mas você já acorda pensando na marvada da pinga ou seus derivados. Com certeza vai beber. É isso, vai beber. Tudo que minha energia flui completando tudo que eu alimento. Se você é uma pessoa da prática da caridade, da promoção social, você já acorda pensando em algo para fazer, em ajudar o próximo. Terceiro princípio diz o seguinte: não é o que me acontece que me perturba, mas o que eu faço com isso. Você veio de carro ou veio a pé? De carro. Você chega ali embaixo, o pneu do seu carro está furado. Opção A, você chuta o pneu e diz, mas que desgraça, logo hoje que eu queria ir lá na palestra do Falcone, o pneu furado, até eu trocar. Pronto. Queridos, agradeça por ter carro e furar pneu. Só fura pneu de quem tem pneu com ar comprimido dentro. Segunda opção, você chega ali embaixo, o pneu do seu carro está furado. Você fala, graças a Deus, furou na porta da rádio. Eu vou trocar o pneu, vou lá dentro, lavo a mão, bebo uma água gelada, me recompõe. O Arnaldo Matra dá uma mão, tem o Matheus. O Arnaldo Matra, o Matheus ajuda. Vai nessa. Então, o que acontece? Um pneu furado, para você pode ser uma graça ou uma desgraça. Já pensou furar o pneu na sua viagem para Campinas hoje, no meio da rodovia? Já pensou furar o pneu lá no centro da cidade, no entroncamento de 2 ruas de mais movimento? Um pneu furado é graça ou desgraça? Nem graça nem desgraça. Não é o que me acontece que me perturba, mas o que eu faço com aquilo que me acontece. Deu para entender? Aqui agora, se faltar energia, desgraça, logo na hora do programa foi faltar energia. Não, só falta energia onde tem energia. Onde não tem energia não falta, porque ainda não chegou. Precisamos de agradecer, lembrarmos a prece de Francisco de Assis,
Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Precisamos mais e mais sermos instrumentos de paz e não instrumentos de reclamação. Muito bom, né, Arnaldo? É. Então você que está me ouvindo, né? Eu sei que está em cima da hora, né? Mas se quiser ouvir mais o Armando, é ir lá na Editora M. Que número que é lá? 1080, né? 1080, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1080. 3 e 15. 3 e 15. Mais informação pelo telefone? O telefone é 3491-7000. E quantos livros? Entrada franca, Além né? desses... Entrada franca. O senhor pode Ah, dar sim, à entrada vontade, franca. É o queira Centro Espírita conversar, Mensagem de né? Se Esperança. alguém quiser alguma dúvida também, queira ligar lá na editora, ele vai estar depois da palestra lá, ele pode telefonar, atender a E, pessoa. além desses 2 livros, o senhor é autor de mais livros? Eu tenho mais outros 2 livros que são Coma e Seja Feliz e Alimentos Depurativos da minha área profissional. E tenho vários e-books gratuitos na internet. Se você entrar em Falcone, com I de Itália, falcone.com.br, você vai ter acesso a todo o nosso trabalho, www.falcone.com.br. E está sendo montada hoje uma nova página. Dentro de 2, 3 dias você pode entrar também em falcone.info, falcone.info, info de informação. E você vai ter acesso. Entra no YouTube, tem mais de 1.700 vídeos. O Falcone falando de saúde física, emocional, espiritual, moral, saúde quântica. Estamos na era da ciência, da física quântica. Entra no Google, põe meu nome, tem mais de 286 mil chamadas. Você pode ouvir material meu por um tempo extraordinário. E outra coisa, nos meus vídeos, eu não brinco com quem é do time A, do time B, não provoco alto, baixo, magro, gordo, careca, cabeludo. É todo o tempo falando o que eu estou falando aqui agora com você. Você pode dizer, não gostei da voz do Falcone, mas o conteúdo do que eu estou falando, não estou provocando ninguém nem nada. Para falar que você é bonita, não preciso falar que o seu irmão é feio. Deu para entender? Então espalharmos uma semente de paz, de esperança. O Brasil precisa e pode sair dessa crise e o maior responsável é você, caro ouvinte, sou eu. Cada um de nós aqui no estúdio, vamos aproveitar o nosso tempo, valorizar o lado bom, orarmos mais, trabalharmos mais, promovermos a nossa transformação moral. Por onde passar, vamos deixar pegadas de luz para que aqueles que vinham depois de nós, de dia ou de noite, possam encontrar o caminho de libertar-se da cruz e encontrar-se com Jesus. Cada um semeia o que quer, mas colhe o que semeia. Livre é a semeadura, obrigatória é a colheita. Quem planta ventos, colhe tempestades. Os espíritos que me assistem me ensinam. Quem planta fogo, colhe cinzas. Verdade. E é bom também, né, fazer um link, né, Arnaldo, e dizer que o diabo não existe, né? O que existe, penso eu, posso até não estar muito certo, É porque as tentações estão em nós o que existe mesmos, é a né? ausência de Deus nas pessoas. Como a escuridão não existe, o que existe é a ausência da luz, né? A bondade, né? Mas o mundo está tão de perna para o alto. Tá, estamos passando. É uma crise que a própria humanidade provocou. Emmanuel diz que é difícil, é um desafio viver a crise, mas é a crise que define o futuro. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, espírito conhecido no movimento espírita e fora dele, diz que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. O mal é o bem que adoeceu. E Joana de Ângeles diz que o mal é o bem que enlouqueceu. O bem que você deixou de fazer e que te perturbou. Por isso Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz. Vós sois deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e muito mais. E Jesus diz, nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perderá. Então, se você é cristão fanático de qualquer segmento, o muçulmano vai se salvar, o budista vai se salvar, o aborígene vai se salvar, o materialista vai se salvar, porque cada um salva a si mesmo. Aqui agora nós estamos 3 pessoas trabalhando. Muito bem, mosqueteiros, um por todos? Todos por um. Agora a evolução, querido, é individual. Individual. Você é casado, comunhão de bens. Você faz o bem, sua esposa não recebe a metade, nem vice-versa. Você deixa de fazer o bem, entra na frequência do mal, que é a ausência do bem, não sobra para ela.
Por isso é cada um por si. Eu preciso, posso e devo ser hoje melhor do que eu fui ontem, para ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Certíssimo. Olha que ensinamento, hein? E para a gente encerrar, Armando, tem diferença entre, já que, né, Arnaldo, ele entende de budismo, né? Entende. Qual a diferença do espírito para os budistas e do espírito como nós compreendemos na doutrina espírita de Kardec? Não há diferença no sentido amplo da palavra. Eles acreditam que nós estamos transmigrando da vida física para a espiritual e vice-versa, e chamam isso de roda de samsara ou roda das reencarnações. Agora, a maneira como vivemos no mundo espiritual, alguns segmentos budistas têm interpretações pessoais. O budismo e o espiritismo têm muitas coisas em comuns, sendo que o espiritismo não tem ritual, não tem nenhuma prática exterior, e o budismo tem. Por isso, são caminhos bem próximos e que nos ajudam na elevação. Buda significa o desperto, o iluminado. Você é um Buda adormecido. Eu sou um Buda adormecido. Na proporção em que tomamos consciência de quem sou eu, por que e para que eu estou aqui, de onde eu vim e para onde eu vou, essa viagem do autodescobrimento é a viagem da autoiluminação, do autoconhecimento. Acordamos o Buda que está dormindo dentro da gente.